Você já percebeu como muitas vezes a gente sofre, mesmo sem um motivo real? Bom, a maior parte do nosso sofrimento vem de expectativas que a gente cria. A gente imagina como as coisas devem ser, como as pessoas devem agir, como a vida deveria se desenrolar. E aí, quando a vida não segue esse roteiro, a gente se frustra, a gente se decepciona, a gente sente dor. A gente não percebe, mas essas expectativas são como lentes que distorcem a realidade. A vida em si não é o problema. O problema é a forma como a gente acha que ela deveria ser. Faz sentido para você? A gente cria ilusões sobre o que é certo, sobre o que é possível, sobre o que deveria acontecer. E essas ilusões geram sofrimento. A gente fica preso naquilo que a gente imagina, sabe? E perde o foco naquilo que realmente é. A psicanálise nos ajuda a entender um pouco disso. O ego, ele cria histórias, né, para nos proteger. Muitas vezes essas histórias só nos afastam da realidade. A gente acha que precisa controlar, ter razão, que tudo precisa sair, sabe, do nosso jeito. E aí, com certeza, a frustração é inevitável. Quando a gente percebe isso, começa a agir diferente, a gente observa nossas expectativas, a gente percebe as ilusões que a gente mesmo cria. A gente aprende não a se prender tanto àquilo que poderia ser, sabe? Não significa que a gente deixa de sonhar. Significa que a gente aprende a diferenciar o que é fantasia do que é realidade. A gente aceita que a vida se mostra do jeito que é, não do jeito que a gente quer ou gostaria, sabe? E quando a gente faz isso, quando a gente reduz as expectativas, que é o ponto principal que eu quero trazer aqui hoje, quando a gente diminui as ilusões, a vida fica muito mais leve, o sofrimento diminui. O problema é que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né? E não tem que ter medo de começar devagar. A gente começa percebendo as pequenas expectativas. A gente observa uma ilusão hoje, uma ilusão amanhã, e vai se tornando mais consciente, sabe? E aos poucos a gente vai ajustando a nossa própria mente, né? Para entender de fato o que a gente está criando. A gente percebe que a frustração não precisa dominar, né? Que a vida não é um inimigo, que o inesperado não é uma ameaça, digamos assim, sabe? A gente não precisa ter medo disso. A gente aprende a estar presente, a perceber cada momento pelo que ele é, simplesmente por isso, e aceitar, sem se prender àquilo que achamos que deveria ser. Isso é liberdade, é consciência, é perceber a realidade, reduzir as ilusões e assim viver com menos sofrimento. Quando a gente vive assim, percebe que a paz sempre esteve disponível, sabe? A gente encontra simplicidade nas coisas do cotidiano. Enfim, a gente solta as expectativas, solta as ilusões, solta e torna mais consciente de nós mesmos. A gente aprende que viver com clareza não é fácil, mas é libertador. Que quanto menos expectativa a gente cria, a gente começa a enxergar a vida de fato como ela é, sabe? E eu acredito que essa é a grande chave para viver a vida com mais clareza, com mais leveza, com mais liberdade e com menos sofrimento, menos aprisionados daquilo que poderia ser. Eu queria trazer essa mensagem hoje para vocês porque é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, né, em relação às minhas expectativas. Quantas coisas, quantas vezes eu sofri, quantas vezes eu abracei o sofrimento porque eu me apeguei demais a uma ilusão ou a uma expectativa que dependia muitas vezes do outro e não de mim mesmo, né? E hoje em dia poder observar, quando eu conheço alguém, quando eu entro em um ambiente diferente, quando eu escuto algo novo, observar o que eu crio sobre aquilo,
né? Existe um espaço, a gente estava fazendo uma meditação há uns dias atrás, que dizia muito isso, sobre o poder de concentração, o poder de observar as coisas como realmente são, com neutralidade, sabe? Não com muita positividade ou com muita negatividade, mas com neutralidade. E isso faz total sentido porque a gente cria muita coisa, né? Se a gente conhece uma pessoa e coloca muita positividade sobre aquela pessoa, em algum momento ela vai trazer uma negatividade porque é parte, né, da condição de ser humano, ser luz e sombra, e trazer essas expectativas e ilusões para um ponto onde a neutralidade fala mais alto, digamos assim, é de fato viver com mais segurança, com mais plenitude, com menos sofrimento, com menos decepção, menos eu acho que não existe, né? Com menos decepções, digamos assim. Enfim, é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha feito algum sentido. É mais mesmo um despertar da consciência para que a gente possa diariamente observar sobre essa pessoa que eu estou conhecendo, sobre essa situação profissional, sobre este assunto que eu estou estudando, sobre isso que eu quero fazer na minha vida, quais são as expectativas, quais são as ilusões. Eu estou olhando para isso com um olhar muito positivo ou com um olhar muito negativo, para qualquer situação que seja, ou eu estou olhando isso de forma neutra, sabe? Quanto mais poder a gente dá para alguma situação, mais poder aquilo tem sobre a gente, né? E a neutralidade, o poder da concentração, ele traz isso, né? Esse equilíbrio emocional onde a gente consegue, de fato, experienciar aquilo que é para si, não aquilo que a gente gostaria ou não. E foco mais uma vez, tá? Não é sobre deixar de sonhar, não é sobre deixar de querer viver coisas extraordinárias, não é sobre isso. É simplesmente entender o que é real, o que pode ser, o que depende de mim, o que não depende, qual é o ponto de objetividade, qual é o ponto de positividade ou negatividade que eu estou colocando sobre qualquer situação externa que está à minha volta. E é isso. Espero que faça sentido para vocês. A gente se encontra em um próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e até um próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.